pesando.
imensamente a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, empunhando um corpo físico, que é o lugar onde nós mais aprendemos. Gratidão, Jesus. Infinita gratidão. Gratidão por todas as vezes que tu permitiste que nós aqui estivéssemos. Gratidão. Infinita gratidão. Que o seu amor e a sua misericórdia nos envolvam para que, fortalecidos nessas energias, possamos firmemente caminhar no caminho do bem, do bom e do belo, que vai nos levar a melhores entendimentos, a mais sabedoria e a elevação que tanto necessitamos. Gratidão, infinita gratidão. O seu amor infinito e a sua infinita misericórdia, mais uma vez nos envolva a todos, nos auxiliando a clarear nossas mentes nesta noite, para que possamos bem compreender a mensagem que nos será trazida, que possamos guardá-la na mente e, sobretudo, buscar trazê-la para o coração. Envolva nossa companheira Juscelene nessa noite, vai nos conduzir nas reflexões e nos entendimentos que nos será trazido. Gratidão, Jesus. Infinita gratidão. E assim seja. Todo mundo vendo, né? Uma vez, todo mundo reclamando da altura. Boa noite a todos. Que continuemos nessa vibração serena que nos conduz à fonte de paz. O capítulo 28 é o último capítulo do Evangelho. E ele, pedagogicamente, foi traçado por Kardec. E é bem interessante. O capítulo de hoje é graças por um favor obtido. Obrigada. E é a segunda parte, o segundo item, preces pessoais. Então, é bem interessante para a nossa meditação. Graças por um bem obtido. É verdade que no mundo atual, o que existe? Ainda existe revoltas, ainda existe inconformações de toda a natureza, ainda existe muita descrença. Obviamente, ante a desigualdade social e diferencial que existe. Por que isso? Porque nós estamos diante de um mundo de provas e expiações. As doenças estão aí, degenerativas. Câncer, diabetes, AIDS, arteriosclerose, etc, etc. Mas, sobretudo, também existe as doenças emocionais, que também faz parte do nosso dia a dia e que enche muito consultórios de psiquiatras e psicólogos, de analistas nessa área, e também o Centro Espírita requer essa visão das doenças emocionais. E é justamente nessa hora que a gente lança a mão de um bem precioso que nós temos que aprender, que é a prece. E essa prece funciona assim como se fosse uma chuva de bênçãos a cair sobre a pessoa que ora com fervor. E essa chuva, diz os escritores, que é como se fosse uma chuva lavando a nossa alma, nos dando a serenidade. E o amor de Deus sobre nossas cabeças, quando a gente ora, ela também dá um sossego para o nosso coração. Dá um lenitivo capaz de nos acalmar
de nos serenar diante das nossas aflições. Mas é bom lembrar que os amigos espirituais sempre falam para nós que ela não vai solucionar, eles não vão solucionar problemas que são nossos. Por isso é que a divindade já nos abasteceu com a inteligência, com o tirocínio, né, com muita argúcia nas horas que a gente precisa e, acima de tudo, uma imaginação e o melhor, nos deu o bom senso para nos direcionar. Esses sim são recursos materiais e morais que estão à nossa disposição e que é produto da prece, daquele de quem ora. Celso Martins, escritor espírita, ele diz: urge agir contra as dores. Precisamos criar ambiente de fé, de persistência íntima no solo das nossas imperfeições, a fim de nós colhermos o fruto que haveremos de semear. Percebe-se então que a gente tem ajuda através desse manancial de fé que é traduzido na prece, e que a gente precisa plantar esse fruto na nossa intimidade para a gente ter a certeza de criar essa ambiência em nós para resistirmos aos embates da vida, que são normais, porque nós estamos aqui para aprender. E quando você propõe aprender, obviamente, você tem os percalços da vida, porque nós estamos no educandário de luz, que é a vida. Então a prece, de certo, ela não vai remover absolutamente as pedras do nosso caminho, não vai. Mas uma coisa ela vai dar. Ela vai dar força, a couraça suficiente para que nós possamos remover por nós mesmos, pelos nossos esforços, essas pedras do percalço da caminhada. Ela com certeza não vai arrancar os espinhos da nossa jornada, porque todo mundo passa por estradas espinhosas ao longo de uma existência. Mas, todavia, a prece nos dará o conforto, esse alento necessário para passarmos por ela, sem que com isso a gente vai rasgar a nossa intimidade, vai dilacerar os nossos sentimentos, os nossos corações. A força que ela produz é muito grande e às vezes a gente não sabe a potência que nós temos, o arsenal que trazemos de buscar a ajuda através dela. E mesmo por isso é que nós temos que ter a visão, como diz, de render graças. Porque muitas das vezes nós precisamos agradecer mais e reclamar menos do que acontece na nossa vida. Um simples pensamento de gratidão que a gente consiga elevar por um minuto aos céus é uma imensa oração. E a gente lembra que antigamente, os jovens não se lembram, mas antigamente a gente ia em todos os centros, existia uma placa. Aqui, nossa, era bem nessa porta. Todo centro existia em Cuiabá, em Mato Grosso, no Brasil inteiro, que era uma plaquinha: o silêncio é uma prece. Quando eu cheguei pela primeira vez na casa espírita, essa placa me chamou a atenção e eu falei: mas que negócio é esse? O silêncio é uma prece.
Só com o passar do tempo que eu fui entender. Realmente. É aquele momento que você se dispõe a desligar do mundo material e conectar com o mundo espiritual. É uma diferença grandiosa quando você aprende a fazer isso. Mas isso é só com o caminhar. Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, diz que o universo é a condensação do amor de Deus. Gente, ela está dizendo, o universo condensa o amor de Deus. Se condensa o amor de Deus, nós estamos aonde? Em uma parte do universo. Nós estamos no meio também desse amor. Porque através desse sentimento do amor é que as coisas farão sentido para nós. Enquanto pela inteligência a gente vai compreendendo determinadas situações, mas é só pelo sentimento que nós vamos sentir essa presença. Uma coisa é você saber, você já compreende que existe um ser superior, mas você sentiu? E Kardec foi sublime nisso. Conhecimento e sentimento haverão de se unir, a fim de harmonizar na sabedoria divina as conquistas que cada um de nós viemos aqui buscar, aprender a conquistar, superando as nossas dores, superando as nossas dificuldades próprias da jornada. Daí porque Kardec foi bem incisivo naquela frase lapidar, que nos convida a pensar sobre o assunto quando ele diz: espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. E lembrando de Kardec, hoje, 31 de março, no ano de 1869, Kardec desencarnava nesse dia. Este homem, já que a gente está falando de gratidão pessoal, todos nós, no dia de hoje, vamos agradecer a este espírito luminar que nos deixou a bagagem concentrada do espiritismo. E ele desencarnou trabalhando. Estava trabalhando. Interessante. Ele foi chamado de volta à pátria espiritual no dia 31 de março de 1869. E amanhã, dia 1º de abril, nós vamos lembrar que foi fundada a Biblioteca Espírita de Paris, ou melhor, a Fundação Espírita, cujo fundamento justamente Kardec e outros companheiros idealizaram e codificaram a doutrina espírita. O espírito Meimei veio colaborar com o assunto da noite num livro chamado Pai Nosso, Cântico de Louvor, pelo espírito Francisco Cândido Xavier. Meimei começa dizendo uma mensagem mais ou menos o seguinte: que quando a vida começava na Terra, os pássaros sofriam bastante. Eles já voavam, eles já nasceram com esse dom, com essa predestinação de voar. Eles pousavam e viviam nas árvores. Mas aí começou que deveria ser proliferado a espécie. E eles começaram a botar os ovos em cima das árvores e, logicamente, não deu certo, porque caíam os seus ovos. Aí vieram os primeiros pássaros, começaram a colocar os ovos no chão. Também não deu certo, porque as chuvas que caíam torrencialmente
levavam todos os ovos, eles se quebravam. Isso sem falar nos animais de grande porte, que destruíam todos os seus ovos. Para não se falar nas cobras, que procuravam os ovos como alimento. Então, diz Neemei que esses pássaros muito tristes resolveram se reunir e rogar, fazer uma prece a Deus, ajuda para essa situação. Rogaram com tanto fervor, que o pai, escutando a prece deles, designou um anjo para ir inspirar e ensinar os pássaros. E assim foi feito. O mensageiro desceu e, através da inspiração, diz Neemei, que ele começou a engendrar nos pássaros a necessidade de utilizar o bem que eles tinham, que era o bico. Vamos fazer uso do bico. E assim foi feito. Eles começaram a pegar as folhas das florestas e traçar os seus ninhos no topo das árvores, nos galhos das árvores. E ali começaram a depositar os seus ovos. Naturalmente, em pouco tempo, mesmo com as chuvas, os pássaros começaram a proliferar e nasceu pássaros por todo o canto do universo. Continua Neemei, mas eles não estavam satisfeitos, porque ele falou: gente, deu tanto certo, recebemos tanta ajuda, nós queremos agradecer ao Criador. Como nós vamos fazer isso? Então, diz ela que os pássaros se reuniram novamente e surgiu a necessidade, então, de nós, o que podemos produzir todo dia? E um virou: nós podemos cantar. E assim foi feito. E a gente vê hoje pássaros que cantam de dia, pássaros que cantam à tarde, pássaros que cantam ao entardecer. Ao ouvirmos esse canto, lembremos da nossa parte que foi por essa razão que os passarinhos utilizaram esse mecanismo do canto para louvar a Deus. E Neemei termina: lembre-se que toda vez que vocês ouvirem um canto de pássaro, ele está agradecendo a divindade. E nós, como estamos nessa onda toda? Não devemos considerar, por exemplo, acontecimentos felizes só para nós. Apenas as coisas grandes que a gente possa conquistar, né? As menores coisas, aparentemente, que a gente conquista, na verdade, são aquelas que mais influenciam no nosso progresso espiritual. O homem esquece facilmente da ajuda que recebe, mas ele lembra facilmente das coisas ruins que ali acontecem. O homem esquece porque o momento de agradecer não é com facilidade, mas o momento de pedir e ele começa a pedir mais do que agradecer. Se nós registrássemos, por exemplo, no dia a dia nosso, os benefícios que a gente recebe, com certeza nós ficaríamos com vergonha. Nós sentiríamos vergonha pela nossa ingratidão perante o Pai, porque nós recebemos tanta coisa que nós não damos valor. A cada noite, se a gente elevar o nosso pensamento a Deus, devemos lembrar, por exemplo, dos favores que foram recebidos durante o dia. Agradecer, por exemplo, sobretudo o momento em que passamos, sobre toda a ajuda
que a gente recebe no dia a dia sem que a gente dê conta. E nós deveríamos testemunhar. Mas como testemunhar? Sair aí gritando, pregando, agradecendo, falando alto? Não. O testemunho falado aqui basta simplesmente testemunhar para nós com o Criador e perante a espiritualidade. É esse o testemunho do nosso agradecimento, dos benefícios que a gente recebe. E para isso não precisa interromper trabalho que a gente porventura esteja realizando. Qualquer hora nós podemos agradecer. Agradecer por nos livrar de um perigo. Agradecer pelo raio de sol que chega. E agradecer por uma coisa que nós não agradecemos, mas esquecemos. O ar que a gente respira. Só quando a gente fica gripado, perde, que nariz entope, quanto valor a gente dá para o ar. E os benefícios que Deus não consistem somente nas coisas materiais. Nós deveríamos agradecer pelas boas ideias que a gente tem, que não é nossa. São as ajudas que vêm. Nós deveríamos agradecer pelas inspirações felizes que nós temos. Que a gente até esquece sobre isso. Nós deveríamos agradecer uma ideia durante o dia que nos é sugerida até por terceiros que serviram de instrumento para nos ajudar. Nós esquecemos. Tudo isso são coisas que a gente pode fazer. Aquele que tem fé, ele começa a aprender, porque até isso a gente tem que aprender. Por isso nós estamos aqui, sobre a égide do Cristo. Para dia a dia começar a aprender a agradecer aos bons espíritos, aos nossos anjos de guarda, os espíritos amigos que velam pela nossa existência. Se a gente souber falar pelo menos obrigado, Senhor, pelo bom pensamento que tive no dia de hoje. Não precisa falar, só pensar já é um agradecimento. E a gente não sabe que ao pensar isso, nós imediatamente conectamos com espíritos, amigos ou não, que estão nessa linha, nessa faixa de vibração para nos ajudar. E recebemos ajuda. Às vezes, um espírito está passando e a gente conecta, ele já nos ajuda sem nos conhecer. Assim funciona a prece de agradecimento. Esse impulso espontâneo, ele vai sendo patrimônio nosso com o passar do tempo. Porque ele não vai sendo mais dificultoso, ele vai sendo até prazeroso. E lembrando que na justiça divina não existe punição, mas sim colheita. Colheita daquilo que nós plantamos. Assim funciona, simples. Porque nem tudo é karma. A gente tem mania de falar, meu karma. Não, nem tudo é karma. Mas tudo é escolha. Tanto isso que tem uma frase lapidar de Marco Cristo, através de Divaldo, e que fez parte da nossa convivência há muito tempo aqui, porque ela era escrita numa camiseta, não sei se os mais antigos lembram. A marcha evolutiva é de todos, mas a escolha da estrada é de cada um. A estrada está aí. Vamos seguir e a gente vai escolher. E diariamente essas bênçãos chegam até nós. A gratidão a Deus por existirmos simplesmente já é valioso, porque nós somos filhos da imagem do Criador e nós não damos conta disso. Agradáveis ou não determinadas situações, elas fazem parte da nossa existência e nós também teremos que aprender a isso, a agradecer até os infortúnios
infortúnios. Mas isso é masoquismo. O espírita gosta de inventar coisas, de sofrer. Absolutamente. Ninguém gosta de sofrer. Só que nós temos que aprender a passar por isso também, através do sofrimento. Quem não sofreu até hoje? Então nós temos que aprender também isso. E por mais difíceis sejam as dificuldades, alguém que agradece, que ora, nunca deixa ser atendido. Ele é prontamente atendido pela proteção divina. Evidentemente, às vezes, não como a gente quer, mas sim do jeito que a gente precisa. Nós não temos, às vezes, essa visão grandiosa de que nós somos ajudados. E a gratidão é esse sentimento ligado à humildade, que todos favorecem, estimulando o crescimento individual, porque primeiramente é para nós, e depois a gente vai conseguindo fazer isso naturalmente e atingindo aqueles que nos cercam, direta ou indiretamente. E na prece de agradecimento a Deus por um favor omitido, quando a gente olhar o preâmbulo do Evangelho segundo o Espiritismo e olhar a prece que ele oferece como modelo para a gente não ter tanta dificuldade, nós vamos encontrar lá uma frase que diz o seguinte: demonstrando a vontade de agir sempre segundo as leis divinas. Olha só, porque nem tudo é como a gente quer. Lembra que eu falei que nem tudo é karma? Nem tudo é como a gente quer. As leis divinas estão aí e a gente não compreende e não entende os caminhos tortuosos que temos que seguir. Mas não por culpa do outro, plantação nossa. A atitude de humildade, então, de você reconhecer a sua pequenez, faz com que a gente se sinta estimulado a não esmorecer. Cair sim, nós vamos cair ao longo da caminhada, mas não esmorecer. E Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, faz uma colocação, aliás, não é ele cita o espírito que foi na colônia falar. E ele diz o seguinte: chegar neste momento de violência extrema, de corrupção atingindo níveis inimagináveis, chegando ao fundo do poço, vendo enfermidades generalizadas, vendo transtornos de toda a natureza, condutas deploráveis, vícios de todas as matizes, desvarios. Ele continua falando, terá que chegar a hora do povo clamar por paz, lutar para que o retorno da ética, da moral e do equilíbrio. O que quer dizer isso? Ele não está dando puxão de orelha, ele está mostrando o panorama em que vivemos hoje na Terra, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E a gente vai compreendendo as situações. Ah, mas o mundo está isso, está aquilo. Sim, faz parte do ciclo evolutivo nosso. Mas o importante disso tudo, o que é? É você conquistar a paz. Viver no burburinho, mas saber que você é filho de Deus, que não está sozinho, não está solto no universo. O equilíbrio que ele fala é o seu equilíbrio moral perante as perturbações que aqui estão. Né? A sua ética, você não perde ética, onde quer que você esteja. Se você tem uma visão de não fazer o mal, de saber a sua posição, de saber
saber dos seus defeitos, porém você sabe do seu potencial também, porque nós somos filhos de Deus. Eu não sou boa nisso, eu não sou boa cozinheira, né, Rose? Porque eu vivo queimando feijão, mas eu sou boa em determinadas situações. É isso. Vamos valorizar o que eu tenho de bom, mas para aprender isso é preciso humildade. E não aquela falsa humildade. Cara, eu sou bom pra caramba, achei a solução do problema X. Oh, quanta pequenez. Não foi você, meu irmão. Foi a ajuda que você recebeu. Percebe a grande diferença? Nós, brasileiros, não temos um dia específico de ação de graças, embora constitucionalmente isso foi dado a nós pelo presidente Cuiabano aqui, Gaspar Dutra. Gaspar Dutra teve um embaixador que foi viver nos Estados Unidos, e esse embaixador, quando veio para o Brasil, sentiu aquela alegria e foi lá falar com ele: presidente, nós precisamos ter um dia específico de ação de graças. Morei tanto tempo nos Estados Unidos e lá eles têm um dia específico da ação de graças. E a gente vê em filmes, né? Aquela família se reunindo, sai da onde tiver, todo mundo, é obrigação e é cultural. Todo mundo, seja onde estiver, eles vão reunir, mesmo que seja reunião de briga e a gente vê isso em filme, né? Lá existe ação de graça específica e é feriado nacional. Mas para que esse dia de ação de graça? É um dia de gratidão, em que a família se reúne. O nosso aqui não pegou. Tem leis que pegam e leis que não pegam. Esse especificamente não pegou. Mas existe oficialmente. O nosso mais é Natal, mas os americanos é ação de graças, que é um dia que eles reúnem em família para agradecer tudo que eles têm. Geralmente é um dia bem religioso, por incrível que pareça, e eles fazem isso com frequência. Esses pensamentos religiosos, eles chegam até nós. Eu queria lembrar o nome. Joaquim Nabuco foi o embaixador que trouxe essa ideia para o presidente Eurico Gaspar Dutra. Eles fizeram uma lei, mas o que adianta fazer lei se a gente não se predispõe a ter um dia de ação de graça? Precisa de um dia específico. Assim como também não precisa de um dia específico de espírita. Para quê? Mas ainda há necessidade, ainda sentem essa necessidade. Então vamos lá, não vamos desprezar, vamos valorizar. E tudo isso a gente vai lembrando de tantos espíritos que passaram pela nossa vida, de espíritos amigos, nem tanto amigos, espíritos que não diziam nada para nós. No movimento espírita, se a gente precisar falar, dar exemplo, seria bom que a gente resgatasse, por exemplo, seu Carlos sempre fala nele, Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça foi um trabalhador tetraplégico que aos 17 anos começou a andar de muleta. Aos 20 já não andava, já estava prostrado numa cama ortopédica. Ele não levantava. Mas Jerônimo Mendonça tinha uma ânsia de viver, agradecia todo dia as oportunidades da vida. E certa feita, um médico espírita chamou os amigos dele e falou: pode levar Jerônimo para onde vocês quiserem, porque nessa noite ele não passa. E ele queria muito despedir do Chico Xavier. E Jerônimo obedeceu os amigos: e agora? E tal, o médico falou: não inventa de carro e nem de ônibus, porque ele não vai aguentar. Aí, com muito esforço, reunião de vários amigos, eles conseguiram um avião e pegaram, foram para Uberaba. Jerônimo parece que morava em Uturutá, em Minas, e foi para outra cidade, onde Chico morava. Chegando lá no centro espírita, Chico não estava, tinha ido fazer um atendimento na periferia, mas de lá, espiritualmente, Chico falou: vou embora. Jerônimo chegou. Olha que coisa, né? E foi encontrar com Jerônimo.
Chegando lá, obviamente, Jerônimo só andava na cama. Ele não levantava. Você imagina uma pessoa que viveu a partir de 20 anos, ele morreu com 50 e poucos anos, vivendo na cama, sem mexer um dedo. Certa feita, um repórter perguntou: Jerônimo, defina a felicidade. E ele virou para o repórter: ô meu irmão, felicidade era eu mexer o meu dedo. Mexer o dedo. O homem viveu travado na cama. Mas felicidade para ele é se conseguisse mexer o dedo. E naquele dia, os amigos falaram para Chico: nós trouxemos ele para despedir de você. Chico riu. Olhando o Jerônimo, o lençol que estava cobrindo estava ensanguentado. E Chico olhou para ele: ô Jerônimo, uma rosa que você está. Uma rosa que você está. Por quê? Estava todo sujo de sangue. Aí Chico falou para os irmãos: vamos cuidadosamente dar um beijo em Jerônimo. E cuidado, não mexe muito. E cada um ali do centro foi lá e beijava o Jerônimo na face. Chegou a vez do Chico. Além do beijo, Chico pôs a mão sobre ele. E a hemorragia que ele estava sentindo parou na hora. E Chico falou: meu irmão, não é à toa que você está aí. Lembra-se, ele chamou o Jerônimo: você está parecendo uma rosa. Não foi em vão que ele falou. Por que isso? Numa das existências que ele foi rei lá no Céu das Ondas, ele era malvado demais. E ele utilizava uma rosa vermelha para seduzir as mulheres e para maltratar todo mundo. E com isso ele matava, ele fazia o que queria. Era um homem extremamente mau. E ele, passado várias encarnações, e agora, como Jerônimo Mendonça, veio lapidar a sua existência e dava graças toda hora. E ele, agradecido ao Chico por essa lembrança e por reviver o resgate do homem da rosa. Então não era à toa que ele estava naquela situação. E ele sabia disso e agradecia. E nessa noite, por incrível que pareça, ele, Jerônimo Mendonça, fez a palestra no Centro Espírita de Chico Xavier. Já ia desencarnar. Você vê como que é a potência da gratidão. Jerônimo, aquele homem super animado. Ele vivia no Centro Espírita, deixavam ele numa salinha, e ele fazia palestra. Dizem que ele tinha uma voz potente, e ele era imitador de Divaldo. Ele imitava a voz de Divaldo. Ele chegava no centro, via o centro, o pessoal lá no centro, ele começava a falar alto: meus irmãos, e começava a falar tal. Aí o pessoal: Divaldo está aqui. Ele ria. E ele falava para o Divaldo: Divaldo, você vem orar, vem fazer a palestra, mas quem sai carregado sou eu. E ria gostosamente. Por quê? O humor da vida, né? O homem que viveu sabia tirar das suas dificuldades tudo isso. Para finalizar, nós vamos, como nós estamos falando de agradecimento por um bem recebido, vamos lembrar de uma oração árabe, cujo autor desconhecido. E a oração diz o seguinte: isso aqui eu encontrei nos alfarrabos do meu pai, muito antigo. Meu pai era um exímio datilógrafo, e ele gostava, tudo que ele via, que gostava, ele datilografava. E depois que ele partiu, lógico, eu fui ver, fui mexer nas coisas, e lá estava essa oração. Nunca mais eu esqueci. E diz o seguinte: Senhor, não consintas que eu seja o carrasco que sangra as ovelhas, nem uma ovelha nas mãos dos algozes. Ajuda-me a dizer sempre a verdade,
na presença dos fortes e jamais dizer mentiras para ganhar aplausos dos fracos. Meu Pai, se me deres a fortuna, não me tires a felicidade. Se me deres a força, não me tires a sensatez. Se me for dado prosperar, não permita que eu perca a modéstia, conservando apenas o orgulho da dignidade. Ajuda-me a apreciar o outro lado das coisas, para não enxergar a traição dos adversários, nem acusá-los com maior severidade do que a mim mesmo. Não me deixe ser atingido pela ilusão da glória quando eu for bem-sucedido, e nem desesperado quando eu sentir o insucesso. Lembra-me, Senhor, que a experiência de um fracasso poderá proporcionar um progresso maior. Ó Pai, fazei-me sentir que o perdão é o maior índice de força e que a vingança é a prova da fraqueza. Se me tirares a fortuna, deixe-me a esperança. Se me faltar a beleza da saúde, conforta-me, Senhor, com a graça da fé. E quando me ferir a ingratidão e a incompreensão dos meus semelhantes, cria na minha alma a força da desculpa e do perdão. E finalmente, Senhor, se eu te esquecer algum dia, eu te rogo, mesmo assim, nunca te esqueça de mim, Pai. Vamos orar. E assim, gostaríamos de convidar a todos que estão nesse ambiente já devidamente preparado e que nos encontramos ligados a tantos espíritos amigos, familiares, protetores e os mentores desta casa, a jorrar sobre todos nós este bálsamo que nos dá o alento, nos dá a certeza da nossa existência profícua e deste dia. E como diz a lição da noite, Senhor, nós vamos só agradecer. Hoje não queremos pedir nada para Ti, Senhor. Lembrando a lição da noite, nós queremos agradecer por esta casa que nos alberga. Agradecer aos espíritos que nos intuíram, aos espíritos que nos envolvem a cada um deste instante, como este bálsamo que nos dá a certeza que jamais estamos sozinhos. Agradecer pelo dia de hoje. Eu só tenho a agradecer. Agradecer pelo dia de ontem. Só temos a agradecer. Agradecer pela família que nos destes, pelas experiências que vivemos até aqui. Agradecer aos amigos, conhecidos e desconhecidos, que são colocados aos nossos lados, principalmente amparando nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Agradecer aos amigos que nos antecederam na vida maior e que nesse instante são trazidos para o nosso aconchego. Obrigado, Senhor, por eles, por todos que aqui estão, encarnados e desencarnados,
e que levemos em nossa intimidade este sentimento. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Vamos ao passe. Antes do passe, nós queremos dizer que tem livros do Evangelho ali na saída. Quem quiser pode levar. É um prazer que vocês leiam o Evangelho segundo o Espiritismo e todos os livros que ali estão. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Vamos ao passe.